Existem dois tipos de apresentações. Hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre esses dois tipos de apresentações. Eu sou o Ronaldo Cavalli, da Cavalli Treinamentos. Normalmente, quando você começa a fazer apresentações, começa a falar em público, começa a falar em pé, eu gosto de chamar isso, porque existe uma diferença muito grande entre você estar sentadinho, bonitinho, falando e a hora que você levanta para falar parece que muda tudo e complica tudo. Portanto, falar em pé e fazer apresentações tem dois caminhos. E como eu falo muito para políticos, para futuros vereadores, prefeitos, executivos, empreendedores, etc., eu gosto de mostrar esse lado mais detalhado de você falar em público, porque todo mundo acha, num grosso modo, que é tudo a mesma coisa, e claro, não é. São dois pontos, primeiro, que a gente tem que observar. A gente vai falar sobre algo que aconteceu com a gente. Eu chamo isso de um conto, uma narrativa, onde tem espaço, tempo e com quem eu estava. Nessa primeira introdução ao falar em público. E o segundo, não, você já tem que discorrer sobre algum assunto, tem que ensinar algo, mostrar que você tem conhecimento sobre algo, é uma apresentação muito mais elaborada. E o que a gente vê? Normalmente a pessoa não se prepara, torna-se vereador e chega lá, ele tem que começar a falar sobre assuntos sobre os quais ele nunca falou. Quer dizer, ele não tem a preparação para falar em público com todas as ferramentas que melhoram isso, linguagem corporal, etc. E ele já tem que fazer a segunda parte, que é muito mais difícil do que a primeira. Você concorda? Você nunca falou em público. Daqui a pouco você vê um OVNI, pronto. Você vai ser chamado para falar todos os canais de televisão a narrar o que você viu, a dizer, a contar o que você viu. Eu estava andando à noite, não sei, e de repente eu vi uma nave, sair alienígena e tudo mais, e sair correndo e por aí afora. Esse é o primeiro passo que eu falei para vocês. Então, quando a gente começa a trabalhar com alguém que não tem experiência em apresentações, o primeiro passo é fazer essa pessoa contar sobre coisas que já aconteceu para ela, sobre coisas que uma viagem, um dia de trabalho, um fato diferente que possa ter acontecido, enfim. Esse é o caminho natural para que você consiga falar em pé, consiga falar com detalhes, não ficar indo para o fim, voltando para o começo, indo para o fim, voltando para o começo, que fica difícil para quem está assistindo entender. Portanto, esse é o primeiro ponto. Quando você já falou bastante, já fez bastante apresentações sobre isso, aí vem o segundo momento, vem o segundo desafio, que é, vamos falar sobre qualquer assunto. Como você explicaria para nós, não sei, sobre a lei X, Y, como você explicaria para nós? Claro, dentro do conhecimento da pessoa. E quando você se torna político, trazendo isso para a política, você já de cara começa a falar sobre o que está acontecendo. Você já tem que discorrer sobre as leis de trânsito, sobre as leis do município, sobre o que pode e o que não pode ser feito. Nota como isso é bem mais complexo, e aí você tem que ter um outro treinamento para que você consiga engajar as pessoas dentro da proposta que você está oferecendo, dentro daquilo que você está querendo como um político.
Vamos pegar um outro lado, um empreendedor, uma outra pessoa que tenha que fazer também apresentações. É o mesmo caso. Ela vai ter que mostrar seus conhecimentos, ela vai ter que convencer, influenciar para que ela consiga ter o seu aval, para que você compre a ideia dela. Então são dois caminhos bem diferentes e todo mundo acha que é uma coisa só. Todo mundo não, a grande maioria que não aprofundou nesse assunto. Quando você não aprofunda, parece tudo uma coisa só, mas são caminhos completamente diferentes e são caminhos que você pode traçar e ter um primeiro momento e um segundo momento, que isso vai facilitar muito mais a sua vida. Então você entender se você está contando algo que aconteceu com você ou se você está explicando algo. Pense sobre isso.